Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vamos continuar nesse clima de oração, pedindo que, neste momento, que o Senhor nos chama a escutar a sua palavra, que me convida a compartilhar com vocês um pouco daquilo que Ele disse ao meu coração, que seja um profundo momento de conversão para a sua e para a minha vida. Põe a mão nos seus ouvidos e eu peço ao Espírito Santo que traga um filtro, que traga proteção para tudo aquilo que nós iremos escutar neste momento da pregação, da oração. Que seja um momento em que os nossos ouvidos sejam destampados de muita coisa que nós precisávamos ter escutado há muito tempo, mas nós fechamos os nossos ouvidos, ora porque nós quisemos, ora porque nós não fomos dóceis, ora porque não percebemos. Põe a mão nos seus olhos, e eu quero pedir que o Senhor unja agora os seus olhos, que nada te incomode. Você que tem tido um embaçamento muito grande na vista nos últimos tempos, para descansar a vista você tem visto a televisão de olhos fechados em alguns momentos, só para escutar o que está ali sendo anunciado. Abra os seus olhos, abra os seus olhos. Este embaçamento da sua vista, ele passa agora não só no campo natural, mas também no sobrenatural. O Senhor hoje quer te permitir ver aquilo que há muito tempo você não via e que tem atrapalhado você de viver uma vida mais próxima dele. Põe a mão na sua cabeça. E eu estou pedindo, Senhor, que nenhuma desatenção, nenhum pensamento confuso, nenhuma ansiedade, nenhuma distração venha agora em cada um desses teus filhos que estão aqui no rincão do meu Senhor, mas que veem espalhados por todo o Brasil e pelo mundo. Estou te pedindo, Senhor, a atenção necessária para que o Senhor possa falar a eles e fazer aquilo que é a tua vontade em suas vidas. Põe a mão no teu coração e diz comigo: Senhor Jesus, eu me decido neste dia romper com aquilo que me afasta de ti. Senhor Jesus, eu quero me aproximar de ti, ouvir a tua voz, e ouvindo a tua voz, combater o bom combate. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Deseje isso e cante. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vai se sentando e vamos rezando. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Repita isso: é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nós estamos refletindo nessa quinta-feira de adoração sobre o combate espiritual. Durante toda a manhã, o Ricardo pregou, a Salete rezou na adoração, mas nós precisamos entender que o combate espiritual, ele se dá no campo sobrenatural. Não adianta nós querermos combater espiritualmente com um martelo, com uma marreta, com um instrumento natural, porque o combate se dá num campo sobrenatural. A palavra sobrenatural quer dizer, em algumas traduções, que é algo que só se explica pela fé. Algo que só se explica pela fé. Eu sei que há um combate acontecendo nesse momento, para que essa televisão esteja no ar, para que essa palavra chegue à sua casa. Eu sei que há um combate espiritual acontecendo, para que você tenha chegado até aqui. Mas nós só podemos combater espiritualmente dando um primeiro passo. E o primeiro passo é acreditar que existe um movimento maligno tramando o tempo todo contra os filhos de Deus e contra as obras de Deus. Se eu não acredito na existência do maligno, na existência do demônio, não adianta, eu não vou combatê-lo, porque eu não acredito que ele existe, e ele está o tempo todo ali, insistindo em nos tentar, em acabar com a nossa vida, em acabar com a nossa fidelidade, em acabar com as obras de Deus que se levantam para anunciar o Evangelho. É para isso que o diabo trabalha, ele trabalha para destruir. A palavra é forte. O diabo não trabalha para te dar um trancozinho. O diabo não trabalha para te dar um tapa no peito. O diabo não trabalha para te dar um tapa na cabeça. O diabo trabalha para nos destruir. Mas nós precisamos acreditar que esse movimento espiritual acontece, porque como eu vou combater algo que eu não acredito? Querido, você que há muito tempo tem duvidado da existência do mal, a sua razão, a sua inteligência, ela tem te dito, não, Deus existe sim, a fé existe sim, mas essa coisa de diabo é meio forçação de barra. Tudo acontece por causa do diabo. É para você que o Senhor está falando hoje. Não adianta você querer que a sua vida mude, que a vida da sua família mude, que o seu trabalho mude, se você não acredita que precisa combater. Quando a gente faz a opção de fazer uma dieta, por exemplo, é porque você acredita que o seu sobrepeso está atrapalhando você. Porque ele vai te causar doenças mais na frente. Porque a gula pode entrar na sua vida. E aí um pecado capital que o diabo usa demais para nos atacar. Nós vivemos em uma sociedade ansiosa, uma sociedade imediatista, somos treinados para isso, e muitas vezes todas essas situações de ansiedade, de imediatismo, elas precisam estourar em algum lugar, e um desses lugares é justamente a comida, a boca. Mas eu preciso me conscientizar que eu preciso lutar. Você que já ficou tão comum para você mentir, que mentir se tornou parte da sua vida. A dissimulação, ela acontece quando você mesmo acredita na sua mentira.
Você está mentindo, mas você acredita que é verdade. Se você não se conscientiza, porque o diabo é o pai da... O diabo é o pai da... O diabo é o pai da mentira. Se de alguma forma você não se conscientiza, e eu preciso lhe dizer, Deus está sempre pronto a combater conosco. Cabe a nós ter ouvidos atentos, olhos, pensamentos, sentimentos, para, com sensibilidade, colher de Deus aquilo que eu preciso mudar. É uma vergonha eu falar que minto. É uma vergonha eu dizer que preciso fazer dietas, porque senão eu posso morrer. Vergonha é nós nos deixarmos destruir. Isso é uma grande vergonha. Você que já se acostumou tanto com a murmuração. Você reclama de tudo. Não tem uma santa coisa na sua vida que está bom. Aí traz um copo d'água, aí traz um copo d'água, mas está quente. Aí a pessoa vai lá, bota gelo, está gelado demais. Aí ela mistura, não ficou bom, não, mas vou tomar esse mesmo. Mais ou menos isso. Nada está bom. E você só reclama. Só reclama daquilo que Deus tem providenciado. Reclama daquilo que é possível que você tenha. Você não quer aquilo que você pode ter. E o diabo vai minando a nossa vida o tempo todo. Eu costumo dizer que o diabo ele trabalha por escala. O diabo tem uma escala de manhã, uma escala de tarde, uma escala de noite e uma escala de madrugada. Ou seja, o diabo está o tempo todo atento para nos atacar. O diabo não dorme. Nós temos uma palavra clássica, até o Ricardo usou ela pela manhã, que é a de Efésios capítulo 6, 10, quando o Senhor diz, enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Preste atenção. Pois a nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, a nossa luta não é contra os homens, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. E hoje nós estamos podendo dizer com muita clareza, este mundo tenebroso. Porque para onde você olha, geralmente a escuridão está querendo chegar ou já chegou. Nós não lutamos contra os homens, não lutamos. Às vezes nós temos dificuldades de relacionamento no trabalho, na faculdade, na escola, em casa. Às vezes você está com um problema de relacionamento com o seu marido, você, homem, com a sua esposa, ou com os seus filhos. E aí você começa a querer resolver tudo isso do seu jeito. É possível resolver do meu jeito. Eu sei como eu vou conseguir resolver isso. E aí, o enganador, o pai da mentira, mais uma vez consegue nos aprisionar. Porque a sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu filho. A sua luta não é contra o seu professor, não é contra o seu chefe, não é contra o seu companheiro de trabalho.
Para aqueles que conseguem entender que há um combate espiritual acontecendo todo o tempo, você vai entender que o mal, que o diabo está trabalhando, está tramando naquela situação, ele está envolvendo pessoas e até mesmo você. E aí você consegue entender que precisa combater espiritualmente. Como eu falei no início, não adianta você querer combater com um martelo, né? Não adianta você querer combater com uma batida de mão na mesa, não adianta, não vai dar certo. Mas, se nós tivermos a coragem de entender que há nessas situações um combate espiritual, pode acreditar, ali vai haver uma luta leal. Porque nós não podemos mais ficar reféns da naturalidade. Nós que somos cristãos, você que está aí nos vendo, e que nem participa de igreja, mas tem sido açoitado pelo demônio, com tantas e tantas e tantas situações que tem te feito sofrer. Nós precisamos entender que é necessário combater com as armas espirituais. Se nós olharmos para grandes homens de Deus, santos como Francisco de Assis, santos como Padre Pio, até falando de Padre Pio, agora é fácil, né, com a internet, com o YouTube e tudo mais. Veja o filme de Padre Pio. Você vai começar a entender muita coisa. Padre Pio tinha combates infernais com o diabo, de apanhar. Vejam o filme de Padre Pio. Porque se nós não entendermos, nós vamos continuar sofrendo. Eu entrei nesse mundo sobrenatural quando eu li o livro do Padre Jonas, Anjos Companheiros no Meu Dia a Dia, 15 anos atrás. Quando eu li esse livro, Anjos Companheiros no Meu Dia a Dia, eu entrei no mundo sobrenatural. A minha visão espiritual, ela foi alargada. Eu comecei a ser mais sensível às coisas que aconteciam comigo e não culpar só a mim ou as pessoas, mas também perceber que ali existia um combate espiritual, que ali os anjos guerreavam, que ali o meu anjo da guarda lutava comigo. E eu precisava combater com as armas espirituais. Jesus, que é levado ao deserto para 40 dias de oração e Jesus, que é levado ao deserto para 40 dias de oração e jejum. Irmãos, Jesus era homem, era divino, mas era homem. E por 40 dias ele foi severamente tentado. Nós conhecemos bem essa parte do Evangelho, porque é um tempo litúrgico fortíssimo, um dos mais fortes da igreja, que é a Quaresma. 40 dias de tentação. E Jesus foi fiel. Ele aguentou a tentação, porque ele orava e porque ele jejuava. 3 coisas eu avalio como essenciais para que eu possa combater. E eu vejo isso nesses homens que eu citei. Primeiro, ser íntimo de Deus.
Segundo, visão espiritual. E terceiro, armas espirituais. Não dá para nós querermos lutar sem sermos homens e mulheres próximos de Deus. E o que me aproxima de Deus? O que te aproxima de Deus? Porque Deus, Ele é com cada um de nós, Ele tem uma pedagogia. Pode ser que o te aproxime de Deus é rezar o terço. Pode ser que o te aproxime de Deus seja um momento de adoração, seja o estudo da palavra, seja você trabalhar, como na Canção Nova, o trabalho santificado, eu santificando tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço é para Deus. Mas nós precisamos ser pessoas próximas de Deus, porque senão não vai dar. Nós precisamos ser pessoas de visão espiritual. Alguém aqui tem dúvida? Não precisa levantar a mão, não, tá? Que o diabo trabalha o tempo todo, como eu falei, por escala. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. As nossas lutas, as nossas dores, elas precisam ser regadas com intimidade com Deus. Eu olho para o nosso fundador, Padre Jonas, e é um grande exemplo. Padre Jonas sempre foi um homem de muita visão espiritual, de muita sensibilidade espiritual. Padre Jonas hoje não prega nos acampamentos, Padre Jonas não está nos programas de TV, mas eu costumo dizer que Padre Jonas é o pulmão da Canção Nova, porque o Padre Jonas não para de rezar. Eu tive uma graça muito grande de trabalhar por algum tempo ao lado do Padre. O Padre reza o tempo todo. Não tem perca de tempo com ele. Vamos em Lorena. Pegava no carro, Fábio, tudo bem? Quando entrava na adulto, vamos iniciar o terço. Terço, até Lorena, fazia o que tinha que fazer. Voltando, entrava na adulto, terminar o terço. Chegava em casa, estuda a palavra, adoração, as orações próprias do sacerdote, missa. Padre Jonas era um homem que entendeu que não é possível resistir aos ataques deste mundo sem ser uma pessoa próxima de Deus. Hoje, eu chamo Padre Jonas de pulmão, porque ele reza o tempo todo pela Canção Nova, porque eu falei no início, o diabo ataca os homens, as pessoas, mas ele ataca as obras de Deus também. Ele não quer que as obras de Deus sejam aquilo que elas precisam ser, porque muitos serão salvos, almas serão salvas. Então o diabo, ele trabalha sem parar o tempo inteiro. E uma das armas espirituais, para mim, muito fortes, é justamente o jejum. O jejum é algo que nos leva a uma experiência de Deus muito forte. Eu sempre fui de jejum. Na Canção Nova a gente faz quartas e sextas. De uns anos para cá eu tive que parar por causa da alimentação. E agora, há pouco tempo, retomei. O jejum é uma das armas que tem a força de expulsar demônios. Em algumas situações, somente o jejum e a oração podem expulsar um demônio. O diabo, ele é derrotado pelo jejum. Não tem jeito, não adianta. O diabo, ele não consegue resistir ao jejum, porque o jejum, ele mostra da nossa parte sacrifício. Ele mostra da nossa parte rendição. Ele mostra da nossa parte humildade. Sou eu que mato a minha carne, eu mato a minha carne para render a Deus glória, para contar com o favor de Deus. Imagine, vocês estão vendo, não sou tão pequeno,
não é? Gosto de comida, que eu gosto, não é inegável, não dá para me negar. Gosto de uma boa comida e comer, dá aquele prazer. Para quem é ansioso, então, você está naquela pressão, naquela ansiedade, e aí você come um doce, parece que você vai nas nuvens. Mas, quando você decide combater, quando você decide ir para a frente de batalha espiritualmente, é necessário morrer para aquilo que a sua carne, aquilo que o seu corpo está desejando. E quando eu me sacrifico, quando eu me humilho diante do Senhor, Ele nos escuta. Ele nos escuta, mas não tem vida fácil. Eu preciso renunciar. Não tem outro jeito. Não é prosperidade, vai dar tudo certo, você vai ficar rico, levanta a mão, vai dar certo. Não é. Quer ser de Deus? Está do lado de cá. Te apresento aqui, ó. Essa é a via do cristão. Não tem vida fácil. A cruz será sempre a nossa amiga. A cruz será sempre a nossa amiga. Teve um tempo da minha vida que eu chamava a humilhação de minha amiga. Minha amiga, a humilhação bate a minha porta de novo. Depois de um tempo eu entendi que era para eu ser mais humilde, que eu precisava ser mais humilde. E entendendo, fui sendo mais humilde, trabalhando dentro de mim a humildade, para matar o homem velho, para matar aquilo, e fui trabalhando. Não tem vida fácil. Se a gente não lutar, se a gente se nós não nos rendermos a essa arma espiritual que eu estou hoje apresentando, o jejum, não tenha dúvida, vai ficar difícil vencer. Vai ficar muito difícil. A palavra de Deus lá no livro de Esther, não vou ler porque é grande. Esther tinha um pai adotivo, que era Mardoqueu, e Esther se tornou rainha. Mas um príncipe muito poderoso da Pérsia convenceu o rei a exterminar o povo de Esther. O povo de Esther ia morrer. Imediatamente o líder daquele povo, que era o pai adotivo de Esther, vai até Esther e diz a ela: Esther, fale com o rei, você é a rainha. Só que àquela altura, o rei já não mais queria muita coisa com Esther, naquele tempo era possível isso, o rei fazia o que ele queria. Naquela altura, alguém que chegasse na porta do rei, sem ele ter convidado, era morto, sentenciado à morte. E Esther ouve o clamor do seu povo, que estava sentenciado à morte. Sentenciado à morte. E ela, imagino que teve no seu pensamento duas possibilidades. A primeira, morrer tentando salvar o seu povo. A segunda, viver e ver o seu povo ser destruído. Esther pensa o que fazer, como fazer. E Esther chama o seu pai adotivo e diz: vamos jejuar. Nós vamos jejuar. Por 3 dias, nós vamos nos vestir de saco, nós vamos colocar poeira sobre a nossa cabeça. Eu vou me despir das minhas vestes de rainha e vou me vestir de saco. E vou tirar todos os meus perfumes e vou me revestir da poeira. E nós vamos jejuar por 3 dias.
E ali, na passagem Esther, ela faz uma oração que me edificou, uma oração muito sincera. Depois você pode ler, é grande. Mas ela fala: o Senhor que livrou os 3 jovens da fornalha, o Senhor que livrou Daniel da cova dos leões, o Senhor que realizou tantos e tantos prodígios, venha em meu auxílio. Com esse jejum eu preciso te ouvir, eu preciso saber o que fazer, eu não sei o que fazer, mas o meu povo está sentenciado à morte. E depois de 3 dias de jejum, Esther toma a sua decisão, vai bater lá na porta do rei. Primeiro o rei a recebe, passou o primeiro obstáculo, porque ali ele já poderia mandar matá-la, porque se ele não chamou, não era para ir. Segundo, Esther explica a situação e, inexplicavelmente, o rei revoga a sentença de morte que ele havia imposto. Veja, um rei que aceita os argumentos de um príncipe, o mais poderoso da Pérsia, que diz que é para matar aquele povo, do dia para a noite diz: não vai matar mais ninguém. Mudei de ideia. Só tem uma explicação, uma única explicação. Aquele episódio foi uma intervenção de Deus, a partir da disponibilidade de Esther e do seu povo de jejuar, de se humilhar, de orar, de pedir a Deus uma resposta. Qual é a sua sentença de morte? Qual é a sua sentença de morte? O que tem te destruído aos poucos? O que tem acabado com a tua vida aos poucos, com a vida da tua família? Quais são as lutas mais profundas que só você sabe? As lutas que só você sabe, que você e Deus sabem. Se essa é uma sentença de morte, querido, para a tua vida, está aí uma poderosa arma espiritual para que você possa lutar. A arma é o jejum. E veja, pode ser que você tenha que jejuar por longos tempos, não só por 3 dias como Esther, porque se tem uma força que o diabo tem, é a paciência. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava num retiro, e o Senhor, Ele me deu uma imagem de uma armadura de ouro muito forte. Era uma armadura de ouro, por isso forte, firme. E uma barra de ferro muito grossa. E essa barra de ferro batia na canela, batia nas costas, batia na cabeça, batia. E não acontecia nada com aquela armadura. E eu fiquei, durante o período da manhã, ruminando aquela imagem, ela não saía da minha cabeça, eu fiquei ruminando. É porque a coisa é forte mesmo, esse é forte. No final da manhã, o Senhor me falou: o diabo tem muita paciência, ele não se cansa de bater. Ele vai batendo, até que a tentação entre na nossa vida. Então pode ser que o seu jejum não seja de 3 dias, pode ser que o seu jejum seja de semanas, seja de meses, seja de anos. Talvez você tenha que combater a vida toda jejuando, porque aquele é o teu espinho na carne, como diz São Paulo. A igreja nos dá diversas possibilidades, seja às sextas-feiras como dia penitencial. Existem formas de jejuar que você pode aprender. O que importa é que no dia de hoje o Senhor te disse, durante todo esse dia,
existe um combate espiritual. Se você não aceita isso, já pode parar por aqui, porque não vai dar em nada. Existindo um combate espiritual, tudo aquilo que nós escutamos na parte da manhã, tudo aquilo que nós escutamos agora, o Senhor começa a nos dar as armas espirituais para lutar, que Ele não faz nada pela metade. Então eu estou te convidando. O jejum vai ser uma arma poderosa para a sua luta. O jejum pode reverter a tua sentença de morte, como reverteu a do povo de Ester. Mas é preciso que você se disponibilize para lutar. E aí, meu querido, é uma disposição sua. Fácil, pode esquecer, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu posso te dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus vai honrar a tua luta, que Deus vai ser favorável àquilo que você tem rezado, que Deus vai olhar para aquilo que você tem pedido, que Deus vai te confortar nas horas que precisar ser confortado, mas você vai ter que matar a sua carne, você vai ter que matar os prazeres da sua carne, e como o jejum está muito ligado à comida, você vai ter que matar o desejo da sua boca. E não são só os gordinhos não, tá bom? Porque tem magrinhos que comem desesperadamente. Então, o jejum não é privilégio para quem quer emagrecer. O jejum é privilégio para quem quer lutar. O jejum é favor de Deus na tua vida e na minha vida. Porque você sabe aonde o diabo tem atacado. Você sabe aquele pecado que você não consegue mudar. Você não consegue. Isso não sai, está impregnado em você. Você já se confessou, você tentou, você caiu, você levantou. O Senhor está te chamando hoje a fazer uma experiência de jejuar. Jejuar por essa intenção. Jejuar pelas intenções da sua casa. Jejuar pelo teu filho. Jejuar pelo teu marido. Jejuar pelas situações do dia a dia que acontecem na nossa vida. Mas nós precisamos jejuar. Essa é a arma espiritual que o Senhor nos apresenta hoje. E Deus foi bom comigo. E bom com vocês também. Eu estava me preparando para vir almoçar, e um irmão de comunidade, o Luciano, chegou na minha sala e a gente ficou ali conversando. E o Luciano foi me falando das experiências de Deus que Ele está fazendo com o jejum. Tem uma necessidade, ok. O jejum sempre vai ter um propósito. Sempre vai ter um propósito, mas ele sempre vai matar a carne. Ele sempre vai ter sacrifício. Ele sempre vai te gerar humilhação. E ali ele foi testemunhando algumas coisas, falando, e não nos encontramos para falar de jejum. E eu, porque procuro ser sensível, porque eu sei que há um combate espiritual o tempo todo, na hora a minha cabeça, você precisa falar isso, eu estou indo lá pregar agora sobre jejum. É uma experiência muito viva, muito desse momento, está acontecendo, ela está vibrante, então você precisa falar. E, por favor, Luciano é meu irmão de comunidade, né? Missionário da Canção Nova. E eu queria pedir a ele para ele falar um pouco do que está sendo essa experiência de jejuar para ele. Bem, estava partilhando com o Fábio o que foi a experiência do jejum que eu vivi nesse final de semana. Mas antes de falar do que foi esse final de semana, eu queria que você entendesse como eu cheguei nesse final de semana. Então, rapidamente, porque só temos alguns minutos, eu era bem gordo. Ô, Lucão, assim, ó, igual o nosso amigo aqui, ó, igual. Então, eu era bem grande. E há uns
meses atrás, meu pai sofreu um acidente e quase morre. E ele caiu de um telhado um pouco mais alto que esse aqui, que nós estamos aqui no Rincão. E quando eu vi meu pai morrendo, eu disse, meu Deus, se fosse eu, gordo desse jeito caindo, tinha morrido, né? Porque ele só quebrou uma perna e 2 braços. Eu digo, eu teria me quebrado inteiro, né? E não estaria aqui para contar essa história. E ali começou um processo de Deus. Eu fiquei lá na minha casa, afastado, licenciado da Canção Nova durante uns meses. E ali eu senti esse apelo de começar a fazer o jejum. Mas nesse primeiro momento, começar o jejum não como arma espiritual que o Fábio falou para nós aqui hoje, mas começar o jejum como uma ferramenta que me ajudaria a emagrecer. Então ali eu comecei a jejuar para emagrecer, e aí perdi 40 quilos em 5 meses, tá? Estou falando de abril para cá. Então eu era daquele tamanho 5 meses atrás e agora estou desse tamanho. E para você entender que nesse primeiro momento era uma coisa de uma necessidade de saúde, não estava pensando no bem espiritual, naquilo que a palavra de Deus nos fala sobre o jejum. E aí, hoje, estava partilhando com o Fábio sobre a minha experiência de jejum desse final de semana. Porque terça-feira, segunda ou terça-feira, o Lúcio me liga e diz, olha, o Frei Elias Vela vai estar na Canção Nova nesse final de semana e nós precisamos de alguém para traduzi-lo. As pessoas que iriam traduzir, aconteceu alguma situação e não vai poder estar, e queremos saber se podemos contar com você. E aí, eu sou bem tímido para o microfone. O meu trabalho na Canção Nova é um trabalho nos bastidores. Dificilmente você vai me ver pegando nesse microfone. Mas eu não podia negar, né? Quando Deus nos chama, a gente precisa ter esse ouvido atento e essa disponibilidade de servir, né? Eu deixei a minha casa 12 anos atrás querendo servir a Deus. Como é que eu ia negar agora? E aí eu disse, Senhor, e agora? E aquele tremor de verdade, de tremer, aquele medo, a insegurança, enfim, tomou conta de mim. Rezando, eu pedi a Deus que Ele me iluminasse, me desse a graça de entender aquilo que o Frei ia dizer, para que eu pudesse fazer com que a palavra de Deus chegasse no coração do nosso povo, que essa é a nossa missão, né? E o nosso povo não entende inglês, né? E o Frei só falava inglês. Então, ali eu entendi que o jejum poderia ser uma arma para me ajudar nesse combate. Porque eu sei que, na hora que a gente, por mais que eu saiba falar inglês fluentemente e tudo, o inimigo ele trabalha para nos prejudicar, para nos atrapalhar. E ali eu pedi a Deus a graça de não permitir que nada acontecesse para atrapalhar aquele evento, né? E como preparação para esse evento, eu decidi fazer 4 dias de jejum. E até então, para mim era loucura, né? Porque a gente lia a Sagrada Escritura e vê Jesus que jejuou 40 dias, vê não sei quem que jejuou 3 dias, e eu já estou fazendo jejum, já fiz até jejum, já tinha feito até então, jejum até de 24 horas. E não sinto nada, não sinto uma dor de cabeça, não sinto nada. Mas imaginar jejuar 4 dias, isso eu nunca tinha pensado. E eu me propus a fazer essa experiência com Deus, pedindo a Ele que durante esse jejum eu tivesse toda a graça necessária para a evangelização naquele final de semana, que foi o final de semana passado. E ali não tinha noção das graças que Deus queria derramar, né? A gente olha limitado, Deus ele olha o todo. Ele nos conhece, conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades. E ali, vivendo aquele jejum, passei os 4 dias, né? O sábado foi bem difícil. A provação do sábado à noite foi muito grande, porque aí acho que o corpo já estava começando a querer responder, né? Todo aquele movimento, né? Imagina um gordinho igual eu, 3 dias sem comer. Já estava querendo comer tudo por dentro, né? E ali, o Senhor, ao mesmo tempo, me permitiu viver, como o Fábio bem falou, a provação. Logo no começo. Eu estava aqui nesse mesmo lugar, né? Eu estava onde o Fábio está, o Frei estava aqui, e logo eu ia traduzir umas 7 ou 9, não lembro agora exatamente quantas pregações eu traduzi dele. Mas logo na primeira, o que o Senhor faz comigo? Me faz falar bonitinho? Não. Ele permite que eu não consiga entender uma palavra simples, ovo em inglês, egg.
egg. Quem não sabe o que é egg? Acho que todo mundo aqui deve saber o que é um egg. É um ovo em inglês. E o Frei começou contando uma história, onde ele falava de um ninho que tinha um ovo, só que eu não entendia a palavra ovo de jeito nenhum. Eu entendia ninho, entendia o resto, mas o ninho e o resto sem o ovo não fazia sentido na minha cabeça. E eu não conseguia. E aí eu tentava e perguntava para ele, what, e nada. E ali, logo, na primeira pregação, no primeiro minuto, o Senhor me faz viver o quê? Uma humilhação. Porque, imagina, começar a traduzir já desse jeito. Eu digo, agora, se o primeiro minuto foi desse jeito, o resto descambou, menino. Aí agora acabou mesmo, estou ferrado. Mas eu não perdi. Eu lembrei do que eu tinha falado com ele em oração, e eu disse, não, Senhor, eu estou aqui, estou comprometido, estou sendo fiel, me dá teu Espírito Santo. E aí comecei, silenciosamente, lógico, né, estava traduzindo, a clamar o Espírito Santo. E ali, a partir daquele momento, eu lembro que muitas vezes o Frei falava, porque o inglês dele é bem ruim, ele não é nativo da língua inglesa, ele é maltês, então ele fala maltese, e aprende também o inglês lá no país dele. Mas o inglês igual o inglês nosso, e com sotaque maltese. Então, bem difícil o inglês dele. E aí, eu sei que tinha hora que ele falava as coisas que eu não entendia, mas, por graça de Deus, a frase da tradução vinha e eu colocava. Então, gente, vivi esse tempo, né? Não estava pedindo naquele momento, além da graça de ser instrumento de Deus, nenhuma graça para mim pessoal, mas estava oferecendo esse jejum por todo o povo de Deus. E no meio desse povo de Deus tinha uma pessoa que é muito amiga minha. E eu sei da realidade que essa amiga está vivendo e de todo o processo que ela necessita de Deus na vida dessa pessoa. E no meio desse processo todo, na segunda terminamos os dias, graças a Deus consegui traduzir, então passei só a vergonha no começo, depois Deus deu a graça, então mais um fruto desse jejum. Né? Consegui viver os 4 dias de jejum, foi uma graça. Quando eu fui almoçar com o Frei no domingo, que aí na hora do almoço do domingo eu terminei o período de jejum. E aí fui partilhar com o Frei aquela experiência que tinha sido, e ele ficou assim, achando uma coisa inacreditável. Né? Como é que uma pessoa... Eu digo, Frei, eu também estou achando inacreditável. Eu nunca imaginei que um ser humano conseguiria ficar 4 dias sem se alimentar, né? Sem comer um pedaço de carne e uma colher de arroz. Mas hoje, Frei, olhando o resumo desses dias, eu posso dizer que é uma grande arma contra o inimigo. Porque eu sou um homem muito medroso, muito tímido no sentido de falar com as câmeras, com o povo, e eu consegui fazer a tradução, mesmo com seu inglês às vezes difícil, e consegui, acredito, passar a mensagem, e muito mais. Deus realizou uma obra no meu coração muito grande, que é de confirmar muitas das coisas que eu tenho vivido e que vivi ao longo desses 7 meses. Fiquei 7 meses no Maranhão agora, com a minha família, cuidando do meu pai, né, que enquanto ele não voltou a andar, eu não voltei para a Canção Nova. Fiquei sendo suporte, porque ele não podia precisar de alguém para ajudar em tudo, né? Então, a minha família se voltou nesse momento para dentro de casa e a gente foi esse apoio que meu pai precisava. E aí contei para ele, partilhei, e na segunda-feira, com essa pessoa, comecei a viver um diálogo, né? E ela participou do evento, de algumas colocações do evento. E nesse momento, o que eu percebi? Né, que Deus, Ele nos leva muitas das vezes a combater por uma determinada realidade, mas tem uma graça infinitamente maior do que aquela que a gente, pela nossa mente limitada, é capaz de conceber e às vezes até mesmo de pedir. Porque essa pessoa é uma pessoa que eu gosto muito, e eu sabia que precisava dessa graça, mas eu não tive a ousadia de pedir exatamente por ela nesse momento. Mas ali eu partilhando a experiência desse final de semana com ela, o Senhor me inspirou a repetir as palavras do Frei e, no poder do nome de Jesus, proclamar a vitória de Deus sobre ela. E ali eu comecei a profetizar na vida dela que o Senhor estava libertando ela. Mas libertando e curando não necessariamente de males físicos que nós conseguimos enxergar, mas de males
piores do que aqueles males físicos, que são aqueles males que a gente não percebe a olho humano, mas que estava tirando o sono. Ela acordava meia-noite e só conseguia voltar a dormir 4 horas da manhã. Quantos de vocês, ou quantos desses que nos assistem hoje pela TV, também estão passando a noite sem dormir e não sabem o que é que está acontecendo? Meus irmãos, eu não fiz nada nessa partilha com ela, a não ser proclamar em nome de Jesus a libertação. E pedir a ela que naquele momento, em nome de Jesus, entregasse a sua mente, o seu coração, e inteiramente todo o seu ser a Deus. E passasse a partir daquele momento a confiar, não com a mente, mas a confiar com o coração na providência divina que rege todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, eu digo todas as coisas mesmo. O Senhor, a gente tem muito plano, muito sonho, muito querer, e isso não é ruim, isso é bom. Mas nem sempre o nosso plano, o nosso sonho é o melhor para a nossa salvação. E o que Deus quer para nós é a salvação. O que Deus quer é que um dia nós cheguemos no céu e possamos abraçá-lo como aquele filho pródigo. E ali depois de rezar e de proclamar aquilo na vida dela, ela começou a chorar e chorava que nem criança compulsivamente. E no final, ela disse: você já me fala isso há muito tempo, mas eu nunca tinha tido a graça de acolher e de proclamar com o coração o senhorio de Jesus na minha vida. Eu entendia com a razão, eu rezo com a razão, mas não com o coração. E ali, no dia seguinte, de manhã, eu recebo uma mensagem de áudio no WhatsApp dizendo: eu queria louvar e bendizer a Deus, porque essa noite eu dormi a noite inteira e não acordei nem um minuto. A noite inteira. Gente, muitas das vezes o demônio está nos assolando e nós não estamos percebendo. E o jejum é essa arma poderosa que o Fábio nos falou, que pode, em nome de Jesus, expulsar muitos demônios. Jesus já falou isso para aqueles 72 que ele enviou. Quando eles voltaram, disseram: mas alguns não. Tem alguns que só com muita oração e jejum. Então, gente, eu comecei jejuando para melhorar minha saúde. Estava com um monte de problema de saúde. Eu tinha problema de pressão, eu tinha problema de testosterona, eu tinha problema de ácido úrico, eu tinha problema no fígado, eu tinha problema... Acho que eu não sei uma parte do meu corpo que não tinha um problema. Eu não tomo mais remédio de pressão, eu não tomo mais remédio nenhum. E, para a glória de Deus, estou curado de todas as doenças e eu posso dizer assim: o demônio usava a minha boca para me deixar doente. Doente por quê? Porque nas mãos de Deus eu sou uma arma poderosa para a evangelização. Entregue nas mãos de Deus, eu posso ser um instrumento que, assim como ajudou essa minha amiga na segunda-feira, pode ajudar a muitos a encontrar Jesus, aceitar a salvação. Mas o demônio não quer isso de mim, não quer isso de você. Primeiro, ele não quer a nossa salvação, muito menos que nós sejamos esse caminho, que leva a Jesus, que sejamos essa seta para Jesus. Então, meu irmão, que hoje você possa sair daqui com consciência de que essa arma é boa para a saúde, e aí eu quero testemunhar que também foi boa para a saúde. Eu estou curado, graças a Deus, de todos os meus problemas de saúde, mas, muito mais, ela é uma arma poderosa para transformar as situações que você tem no seu coração hoje, que precisa ser tocada por Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Somos grandes irmãos, lutamos juntos por bastante tempo na Canção Nova, no trabalho. Hoje o Luciano está indo para Aracaju, para uma nova missão. O povo de Aracaju, podem chamá-lo aí para os grupos de oração, ele estará aí a partir do mês que vem. Mas ele vai casar, né?
casar dia 29, depois segue para Aracaju. Mas essa partilha só pode dizer uma coisa: aonde Deus entra, o diabo sai. Vamos ficando de pé. A Alexandra também vem nos ajudar a rezar, porque é a nossa firme decisão por lutar, por desejar uma vida mais próxima de Deus, por querer combater espiritualmente, que vai nos levar a uma vida mais santa, a uma vida mais próxima dele, para que um dia juntos nós possamos nos encontrar na pátria celeste, aonde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Que Deus nos abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.